se você aceitasse que uma hora ou outra você vai ter que ficar sozinho? A gente escuta muito sobre solitude, mas o que é realmente solitude pra você, meu parceiro? Pra alguns, solitude é gostar da própria companhia. Pra outros é aceitar que boa parte da vida vai caminhar sozinho. E admito, dá até uma sensação estranha só de falar caminhar sozinho. Em um episódio de apenas um show chamado A História de Saltitão, o Saltitão passa por um dos momentos mais difíceis na vida dele. Ele perde a garota por quem era apaixonado e depois disso tudo muda, cara. Ele decide viver sozinho, caminhar, treinar, resumidamente, focar em si mesmo. E não tô aqui pra criticar ele, longe disso. Cada um vive da forma como quer e faz de acordo com sua natureza. Mas será que Saltitão fez isso como ajuda ou como fuga? Eu não sei a resposta, mas quando eu decidi viver igual o Saltitão, eu finalmente entendi porque ele se tornou imortal. E tudo veio da própria solidão, cara. Mas pra entender isso de verdade, a gente precisa olhar a trajetória que ele percorreu até se tornar quem é. Um cara foda, calmo, reservado, na minha visão, a própria paz. Antes de tudo, o pessoal tá descansando ali no telhado, comendo de boa. E durante a conversa surge uma dúvida de Mordecai Rigg. E da maioria dos fãs também de apenas um show se pergunta: por que o Saltitão é imortal? Daí ele faz uma cara meio desconfortável, como se quisesse não voltar naquele passado, cara. Mas como Mordecai e Rigby são chatos e ficam insistindo tanto, ele é obrigado a contar, meu cara. E parceiro, se prepara que essa história dele é se não uma das mais tristes de todas, porque envolve amor, escolha, perda, enfim. A história de Saltitão começa na escola, especificamente na diretoria, sendo chamada a atenção porque ele foi expulso de outra escola por causa de briga, cara. O que é se de esperar também de um adolescente. Mas o Saltitão era um cara muito assim, não ligo pra nada, sem esperança com a vida, não estando nem aí pelas consequências de seus atos. E adolescente é assim mesmo, na real. Outro detalhe nele é que ele não confiava em ninguém. Não sei o motivo, talvez pelo medo, decepção, ou era a escolha dele mesmo. Logo depois então o loiro apresenta a escola pra ele, até que aparece um valentão cocudo que tenta botar medo nele. Mas pro Saltitão aquilo era só mais um dia comum, afinal ele já tinha sido expulso de outra escola por causa de briga, então intimidação não era novidade, meu parceiro. E ao invés de recuar, ele encara o cara de volta, sem medo, sem pensar duas vezes, com alguém que não ligava muito porque podia acontecer depois, sabe? Mas o que ele não sabe é que essa coragem absurda dele ia prejudicar muito a vida dele, cara. Porque em certas ocasiões temos que tomar cuidado por excesso de coragem. Como assim por excesso de coragem? Por mais que você está com aquela coragem absurda, meu cara, é nesses momentos que podemos agir de forma irracional, sem pensar. Às vezes agir sem medo também significa agir sem pensar, meu parceiro. Mas por que eu tô falando tudo isso? Já já você vai entender melhor e talvez até repensar melhor alguma das suas próprias atitudes no seu dia a dia. Logo depois no recreio o Saltitão vai tomar seu café todo solitário, mas aí ele encontra uma menina loirinha, bonitinha, só que também solitária, chamada Mona. Então eles começam a trocar um papinho ali e durante a conversa acontece um problema. Aparecem os mesmos caras da confusão e eles pedem a Saltitão pra lutar com o Megamente, praticamente assim, obrigando ele. E Saltitão obviamente não baixa a cabeça e aceita. Na verdade ele pensa se vai ou não, porque é o seguinte, cara, segundo esses carinha aí, o Megamente é imortal e não pode ser derrotado de qualquer forma. A única forma de vencer ele era usando os punhos mortais, e por isso Saltitão pensa se vai ou não para a briga, porque pela primeira vez não parecia só mais uma briga, parecia algo maior, cara. Só que o estranho ainda é quando os caras aparecem, a Mona vaza do nada, indicando algo, talvez um medo, talvez alguma coisa estranha que eu não sei dizer. E Saltitão corre pra falar com ela e tentar entender o que tinha acontecido. E ela responde que não gosta de caras que brigam. Então aí, meu parceiro, a decisão tá nas mãos de Saltitão. Ou ele fica com ela ou ele briga. Só algo importante que eu quero dizer, uma escolha, decisão sua, meu parceiro, pode te levar para um caminho diferente, seja bom ou ruim, dependendo da sua escolha. Mas aí, na minha visão, a melhor escolha de Saltitão é ficar com a mulher, não por questão de gadice, tá? Beleza? E sim evitar confrontos desnecessários, que não vai agregar nada na sua vida, cara. Então o Saltitão recusa a briga com o Megamente por enquanto, mas essa decisão dele faz com que a escola se torne um baita perigo, porque o Valentão mexe com outros caras aí, meu parceiro, eu já não sei o que dizer mais, porque parece que o universo está empurrando o Saltitão para a briga, como se fugir não fosse mais uma opção, e não sobra escolha para ele mais. Ele percebe que vai ter que aceitar o confronto, mas lembre-se, cada decisão tem um destino diferente, e
pro Saltitão vai ser o mesmo. E pro azar do Saltitão, o Valentão Megamente aparece pra lutar justamente na hora do baile, quando ele tá com a sua garota, mano. Então começa uma luta sinistra, com todo o ódio de Saltitão pra defender a sua mulher. Mas aí, cara, acontece uma das perdas mais tristes na vida de Saltitão, o que faz ele ficar no puro ódio. Chega de medo, de intimidação. Única mulher que eu amei. E logo em seguida ele se torna finalmente imortal, porque daqui a 100 anos esse bizarro Megamente vai voltar para destruir novas pessoas. E cara, meu parceiro, isso me fez ficar me perguntando aqui, e se Saltitão não tivesse aceitado esse confronto, será que a história talvez seria diferente? Mas olhando pelo lado bom, foi exatamente a dor que transformou ele. A escolha de Saltitão fez com que ele evoluísse mentalmente e fisicamente, se tornando mais calmo, focado em si mesmo, e não dependendo de alguém para preencher sua felicidade. Se você depende de alguém para preencher esse vazio seu que você sente, sinto muito, meu parceiro, você vai ficar com mais vazio ainda. Na minha percepção, isso ter acontecido com o Saltitão foi o que mudou ele. A vida, felizmente, para a gente se tornar a melhor versão de nós mesmos, a gente precisa passar pelo caminho da dor. E admito, não vai ser fácil, vai ter muitas lutas diárias, mas o que importa mesmo é a constância, pois é isso que vai te fazer evoluir cada dia ajustando cada erro, é o que vai te fazer mudar, cara. E talvez aí você tá num momento difícil da sua vida, mas não entre em pânico, pois é isso que vai te amadurecer e te transformar numa nova pessoa, numa nova identidade sua.